Aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Que realmente a sua glória caia, o seu fogo caia sobre nós, Pai. Obrigado pela tua presença no iniciar desses louvores. E, Senhor, nós lhe pedimos, continue conosco ao longo desta noite, no decorrer desta palavra, Pai. Se conosco nesta hora, Espírito Santo, e traga o revelar do teu texto ao meu, aos nossos corações. Que não seja somente uma leitura vazia, uma explicação estética, mas venha com o teu poder sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Revista-nos com o teu poder nesta hora, Senhor meu Deus. Que enquanto a tua palavra for lida, possa nos acender uma chama em nossos corações. Que de fato seja como louvamos, de uma fome, uma sede. Senhor meu Deus, nenhum de nós pode se manter em pé com fome. Quando nós estamos com fome, o nosso humor muda. Quando nós estamos com fome, nós não queremos fazer outra coisa. Quando nós estamos com fome, nós queremos unicamente comer. Mas eu peço para que essa fome também seja pelas tuas coisas. Eu oro para que essa fome também venha a ser da tua palavra. Que nós não venhamos a nos satisfazer quando a tua palavra não for pregada em verdade. Que essa nossa sede ela não venha a ser saciada enquanto não louvarmos com verdade. Por isso desperta isso em nós nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor enquanto você se assenta. Aleluia por isso, glória a Deus. Glória a Deus, vai se assentando aí. Em nome de Jesus, que bom, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Vocês estão bem, pessoal? Não é que vocês vieram mesmo? Rapaz, vocês conseguiram chegar aqui? Como é que vocês vieram? Vieram de helicóptero, barco, alguma coisa assim? Tenho certeza que Deus irá recompensar a sua vida, não tenha dúvidas disso, tá bom? O Senhor está vendo, o Senhor nos recompensa. Pode sentar lá, Mateus, pessoal do louvor, obrigado. Vão lá pegar a palavra também, se abastecerem. Vai abrindo a sua palavra lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, tá bom? É só uma abertura desse texto. 4 dias de transformação é fácil, né, irmão? Agora quintinha de culto assim, ó. Aí é para os guerreiros de verdade, hein? Aí é para os que são de verdade. Quem está sentado aí é o de verdade, né? Eclesiastes 3, versículo 1, tá bom? Normalmente o pessoal diz assim: ah, você não pode louvar o que você não está vivendo. Você está cantando o que você não está vivendo. Mas ó, tem um louvor aí que a gente está vivendo, que diz: estou aqui, contigo estou. Eu fiquei falando: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, desse louvor ninguém pode desqualificar-nos, porque de fato estamos aqui. Aleluia pela sua vida. Querido, fica comigo, tá bom? Vou tentar chegar aqui em 45 minutos, 15 para abrir, 15 para explicar, 15 para fechar, ou até menos, tá bom? Fica comigo aí, não vou abusar de você nesta noite. Tá aqui já? Pode lançar aqui. Vamos lá. Eclesiastes 3:1, se você quiser pode olhar no telão. Só quero ler este versículo, todos nós conhecemos, tá bom? Eclesiastes 3, todos nós conhecemos, é um texto bem conhecido. Há um tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de tudo. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, eu quero me limitar aqui ao primeiro versículo que diz o seguinte: para tudo, diga comigo, tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, para tudo há uma ocasião certa. Muito bem. Há um tempo certo para cada propósito. Irmãos, tudo é tudo. Há tempo para se cuidar, há tempo para descansar, há tempo para trabalhar, e há tempo para vir ao culto também. E todos nós aprendemos essa lição, pois estamos aqui nesta noite. Louvado seja Deus por isso. Mas irmãos, antes de nós entrarmos na complexidade, vamos lembrar do princípio básico de que para tudo tem um tempo. E você que está ainda aí aquecendo os motores, eu já vou te lançar aqui nesta palavra, que é o seguinte: eu vou deixar você ler, e aí depois eu leio em voz alta. Eu vou deixar você ler. Reflete nessa, é uma revelação profunda, muito complexa de ser entendida. Não sei se todos vão ter a capacidade de entender isso. Mas olha aqui no telão. Leia para mim aí. Pode ler na sua cabeça mesmo. Olha que revelação
de outro planeta. Você já pensou, por que o dia tem 24 horas? A gente brinca, né? Nossa, 24 horas não está sendo suficiente, eu acho que o dia tem que ter 48 horas. Por que Deus não criou um dia com 48 horas? Né? Você já se perguntou essa coisa? Pô, pastor, que coisa besta, mas você já se perguntou por que o Senhor não fez um dia com 72 horas? Misericórdia, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? 24 já está dando trabalho, 72, pelo amor de Deus, né? Mas às vezes a gente se pergunta, e eu queria que você fizesse essa pergunta hoje, cara, por que Deus não fez o dia com 37 horas? Gente, se o Senhor criou o dia com 24 horas, então há um tempo para tudo. E 24 horas são suficientes para você fazer as tarefas do dia. Glória a Deus por essa revelação profunda, irmãos. 24 horas dá para você trabalhar, dá para você ir para casa, quer dizer, nem sempre às vezes, né? Mas a ideia daqui é, existem dias e dias imprevistos, né? Mas 24 horas é suficiente, querido. Deveria ser suficiente, então. É claro que nos dias de hoje nós enfrentamos trânsitos, empecilhos, um monte de coisas que a gente já sabe. Mas guarde isso no seu coração. Nossos dias deveriam ser supridos pelas 24 horas que temos. E devemos, apesar dos imprevistos, nos esforçar para que, dentro dessas 24 horas, a gente consiga fazer o que é necessário. Agora, eu fiquei pensando nessa questão, e se tem um tema que eu quero falar com vocês hoje, brevemente, como já disse, é sobre trabalho. O que a Bíblia nos ensina a respeito de trabalhar? Porque parece que o trabalho tem tomado um tempo demasiado nas nossas vidas. E hoje nós somos aí abordados por diversas maneiras de como trabalhar mais, produzir mais, entregar mais resultado, alavanque os seus resultados com esse método, produza e trabalhe, faça, entregue, mas o que a Bíblia nos ensina sobre trabalhar? Então, veja bem, eu quero aqui passar para o próximo slide, que eu vou gastar alguns minutos. Não se preocupe em tentar ler tudo de uma vez, porque eu vou falar tudo isso aqui de maneira explicada. Mas é o seguinte, quando nós vamos falar sobre trabalhar nas Escrituras, vamos se deparar com o texto de João 6:27, por exemplo. Você pode prestar atenção somente? João capítulo 6, versículo 27 diz o seguinte: não trabalhem, né? A gente para aqui já, opa, aí é top, Gabriel. Preciso trabalhar, pastor Magninho, né? Não trabalhe, ô pastor, a Bíblia falou para mim não trabalhar, o negócio é levantar o pé e Deus vai prover para nós. Irmão, não faça isso, tá certo? Não trabalhem pelo quê? Pela comida que se estraga, mas trabalhe pela comida que permanece. Veja aqui que a palavra trabalho está sendo evidenciada. O foco aqui é o trabalho. E aí ele está dizendo o seguinte: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. Bom, o que isso significa? Que nós devemos simplesmente viver da fé, então? Vamos acampar aqui na igreja, que a comida vai ser nos entregue? Olha, não tem essa experiência, querido, tá bom? Porque não vai chegar. Continue trabalhando. Mas, resumidamente, o que eu quero dizer a vocês é que toda vez que a palavra trabalho, ou trabalhar, aparecem nas Escrituras, ela vai vir nessas duas formas como estão ali em azul. Uma significa a minha direita e a sua esquerda, significa maasé. E a outra palavra significa ergazomai. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente quer falar a palavra difícil? Não, é para nós entendermos o que significa trabalho nas Escrituras. E eu acho isso muito importante para nós, como igreja, entendermos o que a Bíblia nos diz a respeito do trabalho. Porque, como eu disse, nós estamos cercados de pessoas dizendo como você deve trabalhar. Mas o que o texto bíblico nos ensina, a maneira como devemos trabalhar. Então, toda vez que a palavra trabalho vai aparecer nas Escrituras, o original, o sentido da palavra, ou vai ser
maase ou ergazomai. E o que significa essas palavras? Esse sentido da palavra. Veja só, de um lado a palavra maase está relacionado ao que é feito, a ação, ou o resultado visível. Ela enfatiza um ato concreto, um trabalho já executado, uma ação visível. Ela foca no resultado exterior, o que foi feito. Já ergazomai está relacionado à missão, à fé ativa, ao serviço. Ela enfatiza o engajamento ativo com o propósito. Ela significa trabalhar com dedicação, produzir frutos, servir a Deus ou ao próximo. E é curioso, muito curioso isso, porque a palavra maase, toda vez que trabalho é mencionado no Antigo Testamento, só é expressada por essa razão aqui, maase. Toda vez que você vê trabalho no Antigo Testamento, o original da palavra é este, ou seja, o foco dela é no que foi feito. Por exemplo, Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra, o firmamento proclama o maase das suas mãos, ou seja, está criado, está aí, o resultado está aí, você está aí, ó. Essa belezinha aí que é você, esse corpo andante, é exatamente essa palavra, é um trabalho feito, está aí, é você, algo externo, um resultado já criado. Então esse é o sentido do trabalho. Lembre-se que nós estamos falando do Antigo Testamento, ou seja, gente, não haviam as escrituras ali por si só já constituídas, haviam alguns textos ou outros, as leis que foram entregues, mas o Senhor precisava realizar sinais para que despertasse a fé do povo. Então aqui realmente faz sentido, porque era algo visível, você tinha que ver alguns sinais miraculosos para que Deus pudesse confirmar ali a sua presença. Agora, isso parece-me muito com os dias de hoje, quando no trabalho, quem nunca passou por essa? Olha, o chefe está pedindo um negócio lá. Ah, mas eu não sei fazer. Meu, só entrega, ele quer resultado, aqui é resultado, só faz e entrega. Mas é esse tipo de trabalho que nós estamos falando. Cara, eu não sei, quem nunca passou, eu preciso entregar isso aqui até terminar o dia, não me atrapalha, não fala comigo que eu preciso entregar esse resultado. É bem esse estilo aqui de trabalho que nós estamos falando, toda vez no Antigo Testamento. Agora, a palavra ergazomai, ela está relacionada à missão, a uma fé ativa, ao serviço. Ela enfatiza o engajamento com o propósito. Ela significa trabalhar com dedicação, produzir frutos, servir a Deus, ou até mesmo ao próximo. Por exemplo, João capítulo 5, verso 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Esse texto é maravilhoso. O que isso aqui significa? Se a palavra aqui, trabalho, significasse maase, nós estaríamos dizendo que Deus estaria fazendo um outro tipo de ser humano. Ele continua entregando um resultado pronto, então ele está aqui ainda se preocupando em entregar um resultado. Deus não precisa mais entregar resultado. A criação está aqui, sou eu e você. A palavra trabalho aqui, no Evangelho de João, não significa que Deus está preocupado em criar novas coisas. Na verdade, o trabalho que o texto diz que meu Pai, olha isso, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Jesus está dizendo, Deus, o meu Pai, continua trabalhando até hoje, e eu, Jesus, também estou trabalhando. No que a Céus Limitada está trabalhando nos dias de hoje? Ela está trabalhando em uma missão. O tipo do trabalho que o céu promove é um trabalho de missão, de engajamento com o propósito, de dedicação em dar frutos, servir a Deus ou ao próximo.
Isso desqualifica o trabalho do Antigo Testamento? Claro que não, porque se nós deixarmos de trabalhar, meu irmão, nós vamos passar fome. Mas o trabalho, e essa expressão ergazomai, ela é sempre aplicada no Novo Testamento. Toda vez que trabalho é falado no Novo Testamento, vem nesse sentido, de uma missão, de dedicação em dar frutos, servir a Deus, engajar-se em se envolver com um propósito. Muito legal isso, porque Maase é no Antigo e fica ali. E ergazomai no Novo Testamento é a nova maneira de descrever trabalho. Ou seja, aqui está dizendo que um trabalho é interno. Hoje nós temos o trabalho como maneira de ostentar. Às vezes as pessoas têm um alto cargo ou grandes rendimentos, e aí elas falam, tá vendo como eu estou prosperando, como eu estou, isso e aquilo outro. Mas o trabalho nas Escrituras nunca foi com o intuito de você mostrar além. O trabalho, o ergazomai que é colocado, é sempre um trabalho interno. Muitas pessoas acham que a empresa vai definir o caráter dela. Muitas pessoas acham que a galgar cargos empresariais é o que de fato vai forjá-la ou formá-la, mas o texto está dizendo que o verdadeiro trabalho é aquele que está relacionado à missão. O maior e melhor trabalho que o texto está apresentando é o de você estar aqui sentado nesta noite, esperando que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você esteja engajado com esse propósito. Vai contradizer o que nós vemos hoje como trabalho, de ostentar, de mostrar, de apresentar, quando na verdade está dizendo no Novo Testamento que um trabalho é interno, é uma transformação, é uma mudança. Agora, e é claro, eu até puxei uma seta para que você entenda que aqui em João 6:27, a palavra trabalho evidentemente se refere a isso, a essa missão, a esse engajamento como propósito. Olha só esse texto que interessante. Tirei aí alguns versículos do capítulo de Isaías, número 23, e eu quero aqui falar algumas coisas com vocês em relação a isso. Olha só, em Isaías 23, vai ter o título na NVI, Profecia contra Tiro. O profeta Isaías está profetizando contra Tiro. Muito bem, o que é que ele está profetizando aqui? Olha só, advertência contra Tiro. Plantei em navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. Espera aí, vamos entender aqui, vamos entender o que o texto está querendo dizer. Advertência contra Tiro, muito bem, mas ele está falando assim, ó, chorem, plantei em navios de Tarsis. Ele está falando de duas regiões diferentes. Então o que ele está querendo dizer aqui, ó? Advertência contra Tiro, planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruído e ficou sem nenhuma casa e sem porto. Tiro, irmãos, era a cidade mais rica do Mediterrâneo naquela época. Ela era como se fosse, para vocês entenderem, era como se fosse o porto da China. Quando eu estava pensando, eu pensei o Porto de Santos, mas eu colocaria algo ainda maior, o Porto da China, que tem ali as mercadorias do mundo. Tiro era exatamente isso, ela era uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, muito rica. Então ele está dizendo o seguinte, ó, Tiro, advertência contra Tiro, plantei navios de Tarsis. Quem é Tarsis? Tarsis é a Espanha, ou seja, ele está dizendo assim, ó, Espanha, chora porque o seu fornecedor lá, Tiro, aquele porto, quebrou. E é interessante isso, você ver que a Espanha, que era um país conhecido pelas suas riquezas de ouro, de prata, de estanho, ter que chorar porque grande parte vinha de Tiro. Tiro hoje seria a região ali do Líbano, sul do Líbano, na costa do Mediterrâneo. Então, em resumo, está dizendo assim, ó, Espanha, chora, porque o seu fornecedor lá, que você pegava suas coisas, fazia seus trajetos marítimos, quebrou. E é interessante isso, como pode a Espanha enriquecer com a mediação ali de Tiro? E eu te falo uma coisa, muita gente enriquece porque você está aí firme, viu filho?
Muita gente hoje prospera porque o seu porto aí, que é você está firme. Então segura a ponta aí, viu, meu irmão? Porque às vezes as injustiças acontecem, mas é assim na vida de todo cristão. Fique firme aí, meu irmão. Fique firme aí. Como pode a Espanha enriquecer com as mediações ali do Líbano? Muito interessante. Então fique firme, você é um porto para muitas pessoas, não é? Fica firme aí. Mas o que acontece? Então ele está dizendo assim, ó: Espanha, chore porque o porto do Líbano quebrou. Vamos continuar o texto. Quem planejou isso? Isaías faz questão de dizer quem vai derrubar Tiro, vou usar aqui Líbano. Isaías vai falar, ó, vai quebrar, e quem vai quebrar é a seguinte pessoa, Isaías 23:8. Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela, olha só o status de Tiro, olha só, o Líbano dava coroas, o Líbano cujos comerciantes são príncipes. Meu irmão, você tem um mercadinho lá em Tiro, no Líbano, você era como um príncipe. Você que era um vendedor lá no Líbano, em Tiro, negociantes eram famosos em toda a terra. Tamanho poder que havia naquela região, não era pouca coisa não, gente. Vai dizer, alguns estudiosos vão dizer que quando Tiro quebra, é como se a bolsa lá de Nova York, Wall Street, quebrasse, aquela loucura toda acontecesse. Por isso que o texto está falando, ó, Espanha pranteia. E se você ler Isaías 23, você vai ver que Isaías começa a falar com várias regiões. Ó, fulano de tal, se prepara porque Tiro quebrou. Ou fulano de tal, cuidado porque Tiro arrebentou. E ele está dizendo, olha só, aquela cidade, Tiro, que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. Quem diria que um negócio desse ia quebrar? Quem teria a ousadia de dizer que Tiro um dia iria quebrar? E é muito assim nas nossas vidas. Quem vai dizer que você vai ser demitido? Quem vai dizer que o seu negócio vai quebrar? Quem vai dizer um dia que a Blockbuster iria falir? Quem vai dizer que tantas outras grandes marcas iriam quebrar? Quem garante a sua segurança, suas finanças, os seus rendimentos, os seus clientes, o seu endereço, a sua casa, seus carros, os seus pertences, as suas viagens, as suas roupas? Quem diria, a segurança de Tiro era tanta que eles falaram, cara, a gente não vai quebrar nunca mais. Quem foi que planejou isso em Isaías 23:8? E o verso 9 responde: o Senhor dos Exércitos. Imagina uma palavra dessa, Pai do Senhor, igreja, glória a Deus, aleluia, o Senhor dos Exércitos nesta noite veio lhe quebrar. Não é isso que eu estou pregando, fiquem tranquilos, mas vamos aprender, não é isso? Quando alguém erra, a gente aprende com o erro do outro para não acontecer conosco. Então vamos aprender o que aconteceu aqui, e é muito simples de entender. O Senhor dos Exércitos o planejou, por quê? Para abater o orgulho e vaidade. Porque às vezes a gente fala, sou bom mesmo, sou eu quem fiz, está vendo? Essa empresa aqui, está no meu nome, filho, vocês estão tudo na dependência de mim, cuidado. Às vezes até é verdade, mas cuidado com essas afirmações no seu coração. O Senhor planejou abater o orgulho e a vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Humilhar todos os que têm fama na terra. Você já imaginou Deus aparecendo hoje e falou assim, Pai do Senhor, eu decidi humilhar aqueles que têm fama? O problema está na fama? O problema está na empresa? O problema está em Tiro ter os seus comerciantes, dar as suas coroas, ser os comerciantes como príncipes ou negociantes famosos? Não há problema você ter as suas coisas, há problema do orgulho e da vaidade. Como nós necessitamos de empresários cheios da presença de Deus, comerciantes cheios da presença de Deus, trabalhadores que, independente da função, sejam cheios da presença de Deus. Por
isso que a gente fica aqui orando. Eu quero ver você cheião aí do Espírito Santo, dando uns brados de glória, aleluia. Aleluia. Mas se no nosso coração houver orgulho e vaidade, vai dizer o Senhor que Ele planejou abater e humilhar todos os que têm fama na terra. Irmãos, não duvidem, Deus tira as coisas das nossas mãos para nos ensinar. Para nos ensinar. E vá orar no seu secreto, porque nós temos essa tendência. Imagina, eu não sou assim, Senhor. Aleluia. Sou super assim, tranquilo. Mas no fundo todos nós temos essa de orgulho ali, essa vaidade ali no fundo. E só a oração, uma leitura, um coração remido que vai nos ajudar a sempre, toda vez que a gente quer sair, a gente volta para o Senhor, e volta para o Senhor, e assim vamos. Olha só que interessante, não vou ler o capítulo todo, mas o que o Senhor vai dizer aqui em resumo, o profeta Isaías? Ele vai dizer assim, Tiro, você vai ser destruída, mas depois de um tempo, se eu não me engano 40 anos, depois de um tempo eu vou te levantar, mas ainda assim você não vai se consertar, você vai se prostituir e vai adorar outros deuses, mas aí ele vai dizer no versículo 18, que é onde eu quero focar aqui, o seu lucro. Alguém aí está precisando de lucro? O seu lucro, Tiro, e a sua renda serão separadas para o Senhor, não serão guardados nem depositados, seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí. O que isso significa? Irmãos, eu creio que enquanto nós estamos aqui, os nossos rendimentos estão sendo preparados para serem entregues a nós. Isso é real, irmãos. Isso é verdadeiro. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, os nossos negócios, os nossos contratos, os nossos pagamentos, o nosso cargo de emprego, as nossas coisas, os nossos endereços e futuros endereços, tudo está sendo guardado pelo Senhor e Ele está promovendo. Gente, olha isso que o texto está dizendo. A maior cidade que produzia, Ele está dizendo, tudo que você lucrar, vai para os que vivem na presença do Senhor. Eu não sei se você trabalha em uma empresa onde o líder da empresa, ele é um depravado, ele é um burocrata, ele é um ditador. Uma coisa eu sei, quando o Senhor entra naquela empresa, Ele faz de uma maneira miraculosa, que aquele rendimento te abençoa. Isso é loucura, isso é doideira. Isso mostra aqui que muitas vezes nós não precisamos permitir que o trabalho tome essa proporção na sua vida, porque quando nós estamos no Senhor, o Senhor prepara de uma maneira sobrenatural, para que o lucro venha até nós. Nós não estamos aqui pregando, como dissemos aqui no início, não significa que nós devemos deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas, mas irmãos, há uma movimentação sobrenatural da providência de Deus nas nossas vidas. Então nós não deveríamos estar perdendo o culto, porque a empresa tem que ficar aberta até mais tarde. Nós não deveríamos estar perdendo oportunidades de adorar a Deus, porque você pegou um serviço extra. Nós não deveríamos estar deixando de ler a Bíblia, orar, porque a correria está nos tomando, porque nós estamos vendo, segundo o profeta Isaías, no capítulo 23, verso 18, que ele pegou o lucro de uma cidade e entregou para os que viviam na presença do Senhor. Mas o texto está dizendo, é para os que vivem. E eu gostaria de perguntar, Arena Transformados, alguém aqui vive na presença do Senhor? Porque aqueles que vivem na presença do Senhor, Ele prepara para que os lucros cheguem até você de uma forma sobrenatural. Então essa empresa aí que Deus te deu, ela não pode te ensoberbecer a ponto de você deixar o Senhor de lado. Se tivéssemos essa consciência, não haveria lugares aqui nesta noite,
porque nós entenderíamos de que quem nos dá o lucro é o Senhor. Então é com alegria que eu me assento aqui nesta noite para ouvi-lo, para de fato estar aqui como ergazomai, relacionado com Ele, envolvido nessa missão, nessa fé ativa, engajamento como propósito, trabalhar com dedicação, produzir fruto, aleluia, servir a Deus ou ao próximo. Eu creio que enquanto estamos aqui, os nossos lucros estão sendo ali, como se fossem os nossos rendimentos, né? Se fala muito disso hoje, a sua carteira de rendimentos, os seus investimentos. Mas eu quero te falar uma coisa, você sentado aí, com o seu coração aberto, tem um rendimento lá no céu mexendo lá. E o banco do céu não fecha, meu irmão. O banco da terra, quando dá lá o horário, eles fecham, mas no céu continua trabalhando. Aleluia, os olhos do Senhor não se fecham. O Senhor está sentado no trono, Ele te chama pelo seu nome, Ele que te formou no ventre da sua mãe, Ele já conhece todos os seus dias, Ele sabe o número de fios de cabelos que você carrega. Você não pode adicionar um dia na sua vida, o Senhor sabe o seu dia, a sua hora e o seu momento. E eu quero te falar uma coisa, você veio aqui nesta quinta-feira chuvosa, com trânsito de 1h30 aí, falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer naquela igreja? É porque você entendeu qual é o verdadeiro trabalho. O verdadeiro trabalho é estar envolvido na presença do Senhor. Chefe nenhum vai roubar o meu tempo com Deus, demanda nenhuma vai roubar o meu tempo com o Senhor, nenhuma planilha vai tirar a minha oração, nenhum trabalho extra vai roubar a minha leitura bíblica, porque eu sei que enquanto eu estou trabalhando para o Senhor, o céu está preparando lucro para a minha vida. Eu não sei de onde vai vir esse lucro, eu não sei quem vai fazer esse lucro, mas eu quero te dizer que o trabalho não te sufoque, porque o lucro está sendo preparado numa justa medida sobre a sua minha vida. Por isso vamos viver com o Senhor, como o profeta Isaías disse, os seus lucros irão para os que vivem, e eu quero louvar ao teu santo nome, doce Deus, porque pela tua graça e pela tua misericórdia, eu tenho vivido na tua presença, Senhor. Aleluia. O trabalho não deveria criar esse fardo nas nossas costas. Há pessoas que adoecem por causa da empresa. Há pessoas que entram numa depressão e nunca se recuperam porque a empresa não é mais o que era. Há pessoas que mudam a sua essência porque o cliente tal já não está mais honrando o contrato ou achando os pagamentos. Para com esse negócio de ouvir pessoas que falam, e aí, como é que está aí? Quando chega assim, já é coisa ruim. Porque quem está bem não te pergunta nada, ele passa reto porque ele não quer saber como que você está. E aí, como é que está? Nossa, tá difícil, né? Tá difícil, né? Quando a pessoa chega, e aí, como é que está, Gabriel? Falou, e já vou aqui dentro, cara, quem está me dando é Deus, meu velho. Quem está me dando é Deus, faça chuva, faça sol, quem está me dando é Deus. E é assim na sua vida também, o cliente não sei o que, ele vai botar outro. Mas o contrato não sei o que, ele vai botar outro. Mas aí, se for para quebrar a empresa, vai quebrar e você vai seguir, está tudo bem. E se for para prosperar também, vai prosperar e glória a Deus e aleluia. Mas quem guia a sua vida é o Senhor, em nome de Jesus, igreja. Ou nós vivemos ou nós não vivemos. Mas eu louvo a Deus, porque todos nós estamos vivendo na presença do Senhor. E nesses 14 minutos aqui que me restam finais, quero... Isso é bom, não é bom? Pelo amor de Deus, não vamos morrer trabalhando não, filho. Às vezes você nem está precisando desse trabalho extra, acho que esse trabalho extra você podia fazer um trabalho só, no trabalho extra você dedicar para ler e orar. Eu não vejo nenhum youtuber falar isso. Eu não vejo nenhum vendedor de curso falar isso. Eu não vejo nenhum influenciador de sei lá o que digital falar para você o seguinte, querido, pega lá a sua tarde, 1, 2 horas da tua tarde, lê a Bíblia e mete o joelho no chão lá, ora um pouquinho, está tudo bem, irmão. O mundo vai dizer o que diante disso? Loucura. Imagina, como que você pode fazer isso? Mas nós cremos no texto que acabamos de ler, que o Senhor sabe de onde vêm os recursos. Meu Deus, eu quero crer nisso, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso.
Experimenta isso, irmão. Vai orar um dia, vai ler, você vai começar a ver seu celular. Você termina de orar, você vê, fulano de tal mandou uma mensagem, fulano preciso comprar, fulano preciso vender, fulano preciso assinar, fulano vamos marcar, fulano tem o trabalho tal. Vai orar, meu irmão, Deus vai prover de maneira sobrenatural na sua vida. Ah, pastor, tem certeza? Isso aí é loucura, meu irmão. Ou você crê ou você não crê. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. E estamos aqui unidos para termos esse espírito de fé. Esse espírito de fé. Olha só que interessante isso. É o último versículo que eu quero aqui apresentar para vocês, né? A gente acha que quando chegar na Nova Jerusalém, vai ser tipo aqueles vídeos da Maldivas, do resort da Maldivas, né? Vai ter a sua plaquinha, uma praia de água azul, e você vai ficar lá tomando drink não alcoólico e curtindo ali com os golfinhos. Quando nós formos aos céus, querido, haverá trabalho, mas não é o trabalho da maneira como nós temos aqui, desse resultado, dessa entrega. Na verdade, o trabalho vai ser justamente o que eu estou falando, e repito, ergazomai, vai ser um engajamento com o próprio Deus Pai ali, visto ali, aos olhos. Nós vamos estar envolvidos nesse tipo de engajamento ativo, adorando a Deus, louvando a Deus. Mas pastor, como é que vai ser isso? Irmãos, ninguém sabe explicar em detalhes, mas uma coisa eu te garanto, vai ser o melhor trabalho da nossa vida. Vai ser o melhor trabalho da nossa vida. É o melhor chefe, o chefe lá em cima é o melhor chefe, fica tranquilo. Tem a carteira de trabalho assinada lá pelo chefe, está tranquilo, irmãos. Celebramos de estar 30 anos em uma empresa, e deve ser celebrado, é uma conquista mesmo. Mas eu louvo a Deus porque nós vamos celebrar lá no céu de ter uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá e falar, Senhor, qual que é a adoração hoje? Espírito, Espírito, e aí vai no Espírito, aí no outro dia outra coisa, no outro dia outra coisa, nós vamos adorar lá tudo na glória. E a tua empresa fica aqui, meu irmão, para os teus netos tocar, teus filhos tocar, ou vender tua parte também, gastar. Então não deixe esse negócio tomar sua saúde não, meu filho. Vai adorar a Deus, sirva ao Senhor, Ele é contigo. Ser forte e corajoso, que sua fé não esmoreça, que sua força não se vá. O Senhor sustém o cansado, seu braço forte nos sustém. Ele levou o povo pelo deserto, será que Ele não pode te levar pela Faria Lima? Será que Ele não pode te levar por Jandira? Será que Ele não pode te levar por Carapicuíba? Será que Ele não pode te levar a sua empresa, te trazer da sua empresa? Aleluia, Ele é Deus. Glória. Aleluia, irmão. Ei, doutor Hudson, se esse contrato aí do advogado, será que ele não pode fazer? Claro que pode. Traz meus clientes também, Senhor, em nome de Jesus, que estou precisando. Não sou bobo, vou pedir também aqui, né? Estou no manto, vai, já recebo a minha parte também. Vamos lá. Para encerrarmos. Olha que interessante o texto de Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 12. Olha o que o texto vai dizer. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Gente, Apocalipse está dizendo do julgamento. Está dizendo quando este corpo terreno aqui, nós deixarmos o nosso espírito subir para sermos julgados. Este é o momento aqui que está sendo relatado. E o que está sendo relatado? Os mortos, eu e você, um dia, foram julgados. Julgados de acordo com o quê? Com o que tinham feito. A palavra feito aqui, ela é no mesmo sentido do que nós estamos conversando, de trabalho. Só que não é o trabalho que nós comentamos, aquele macê de entregar, de resultado, de coisa feita. O que está dizendo aqui tinham feito esse trabalho é da palavra, é exatamente a mesma palavra que estamos dizendo aqui. Ergazomai. Em resumo, o que eu quero dizer para você, esses mortos estão sendo julgados não pela ficha de pagamento dos funcionários da empresa, não pelo número de funcionários que a empresa tem, não pelo endereço do seu CNPJ. Lá no céu eles não pedem comprovante de endereço para você poder ser atendido, mas ele está dizendo assim, qual foi a sua missão na terra?
O céu não está preocupado com o quanto você tem, mas com aquilo que você faz. É completamente o contrário do que nós vemos hoje na terra. Porque a terra vai dizer para você: faça, 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 entrega, 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 produz, 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 mais, 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 bateu a meta, o dobro da meta, o dobro da meta, o triplo da meta, o triplo da meta. Aí você morre, eu morro. A gente chega no céu, e o céu pergunta assim: o que você fez? Senhor, eu entreguei, eu produzi, eu vendi, olha lá, nossa empresa faturou 4 bi, 5 bi, 15 bi, estamos em 150 países, 2.700 franqueados em torno do Brasil. Muito bom, isso não é ruim, isso é bom. Acho que até vai falar lá, né? Beleza, isso é bom, mas o que você fez? O que você fez? Porque a palavra feito significa estar relacionado com a missão. Uma fé ativa, um serviço, engajado como propósito, trabalhar com dedicação, produzir frutos e servir a Deus. Quando formos julgados, não seremos julgados por quanto nós recebemos, mas pelo quanto nós fazemos. E não é fazer aquele ativismo religioso sem sentido. Você pode fazer 1, 2 ou 3 coisas, não tem problema, desde que o seu coração esteja entregue nisso. Por isso, irmãos, que a sua empresa lucre muito, que você seja um ofertante e um dizimista fiel ao Senhor, para esse ministério alcançar novos horizontes por meio da sua vida. Mas sobretudo, que o seu coração não seja tomado por essa carga de trabalho que te sufoque. O chefe não pode pesar nos seus lombos. Você acha mesmo que de verdade, esse ímpiozinho aí, esse coitadinho aí que fala no seu ouvido lá na baia do escritório, vai mesmo ficar na sua mente o dia todo quando você tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro de você? Mas você é isso, mas você é aquilo, você não sabe quem você é? O Senhor não habita dentro de você? Seja você que passa um pano aqui na igreja, ou até aquele que viaja nas nações, é a mesma coisa, está todo mundo junto na mesma linha, irmão. Mas eu louvo a Deus, porque você que está aqui nesta noite, quando nós chegarmos lá, nós vamos falar: Senhor, tentei fazer uns negócios lá, nem deu certo, quebrou, acho que não era bom para esse trem não, mas nós está aqui em cima então com as coisas que a gente fez. Amém por isso? Encerro dizendo o seguinte, essa aqui é boa, essa frase aqui é boa, vou deixar você ler e depois eu leio em voz alta, levantamos, oramos e encerramos. Olha isso aqui. Dá para ler? Lê aí e reflete. Ela é isso mesmo, ela é um trocadilho. Nós começamos dizendo que para tudo há um tempo. Se para tudo há um tempo, então para tudo tem um tempo. E essa frase diz o seguinte: se para tudo há um tempo, mas o nosso tudo não encaixa em nosso tempo, então temos um tudo além do Senhor. Se a empresa é tudo para você, mas essa empresa é um tudo que te impede de vir à casa do Senhor, então a empresa está além do Senhor na sua vida. Se a sua residência no litoral, sei lá onde você tem, ela é um tudo que não se encaixa no seu tempo, ela está além do Senhor. O resumo é: nada pode estar além do Senhor nas nossas vidas. Está claro isso? Fique de pé, vamos orar. Aí o que a gente faz agora? Faz um apelo para aquele que está com problema. Meu irmão, vem eu, vem você, vem todo mundo, a gente deita aqui no chão e fica a noite inteira na graça do Senhor. Queridos, é aquela coisa, né? 4 dias de transformação, vem ministro de fora, ele solta uma bomba, a galera, ei, aleluia, ei. Aí vem o pastor da quinta noite, culto de ensino para ministrar. É assim, mas eu sei que você recebeu. Eu sei que você entendeu que o seu chefe não é quem produz para você, não é a sua empresa quem te sustenta, tudo isso é importante, tem a sua valia, mas sobretudo é o Senhor quem gera os lucros nas nossas vidas. Você entendeu que o trabalho não irá lhe impedir de estar aqui, essas coisas todas. Louvado seja Deus.
Você entendeu que quando você chegar no céu, você vai poder falar: olha, Senhor, trabalhei, servi, estava engajado. Amém. Vou orar por mim, vou orar por você, vou orar por nós. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Sabe, Senhor, são tempos difíceis, Pai. Tempos difíceis, vivemos em dias complicados. A pressão de ter uma empresa hoje, a pressão dos trabalhadores autônomos, a pressão da esposa do lar que aguarda o marido e espera, que trabalha ali com seus rendimentos ali, aqueles trabalhos manuais ali na intenção de ampliar a renda da casa. Senhor, traga paz para o nosso coração, Senhor. Eu peço por isso, Espírito Santo, traga paz para o nosso coração, Senhor meu Deus. Essa cobrança demasiada que é colocada sobre nós, Pai. Sempre há cobranças, sempre haverá cobranças, Pai. Sempre haverá uma meta a ser atingida, sempre haverá um número a ser atingido, sempre haverá a necessidade de ter mais, mas nos ensine a viver na medida da Tua mão e da Tua graça. Nos ensine a estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. É claro que queremos ir além, é claro que queremos produzir, é claro que queremos colher com abundância, mas sobretudo, Senhor meu Deus, que estas profissões não venham engolir a vida dos seus filhos, Pai, mas que sobretudo nós possamos estar engajados com a Tua obra, que possamos sobretudo estar engajados com a Tua pessoa, Senhor. Acima de todas as coisas, nós queremos estar envolvidos com o Senhor, Pai. Já quero orar e Te agradecer, pedir para que o Senhor nos leve em paz, que possamos ter uma cesta, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão descansar, independente, Senhor meu Deus, que a Tua presença nos acompanhe, Senhor meu Deus, lembrando do que foi ministrado, Pai, de que o Senhor sabe da nossa necessidade, e o Senhor entrega aquilo que nos é devido, Senhor. É assim que eu oro, é assim que eu peço, para que o nosso coração possa estar firmado nessa esperança. Nos ensine a trabalhar, nos ensine a trabalhar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém.